Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos começando mais um programa Comunhão e Vida. No programa de hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre o livro dos Salmos. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e quero pedir licença a você para entrar mais uma vez na sua residência. Podemos estudar um pouco mais a Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre o livro dos Salmos. E estamos aqui em Teresópolis, no sítio São José, com Dom Gregório. Vamos estudar os livros dos Salmos hoje, né, Dom Gregório? Com muita alegria, Márcio, né? Alegria também, como o Márcio aqui já falou, né? Nós queremos pedir licença para entrar em sua casa, em seu coração, aproveitar ao máximo esse momento para meditarmos a palavra de Deus e para penetrarmos na beleza do livro dos Salmos, esse livro milenar que vai colaborar para a transformação da nossa vida. Junto com a gente aqui também, Padre Renato, né? Sempre a gente acompanhando com a gente esses estudos que a gente faz da Bíblia, né? Isso aí, Márcio. Uma alegria poder estar aqui, Dom Gregório. Obrigado, Márcio, pelo convite. Uma alegria poder chegar na sua casa com essa palavra que toca a nossa vida, né? Que orienta, que é luz, e esperamos aprender muito. Bom, a gente vai falar hoje sobre o livro dos Salmos, mas antes eu gostaria, Dom Gregório, que o senhor explicasse um pouquinho, né, um pouquinho sobre o livro dos Salmos, né? Quem escreveu o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos, ele começa a ser escrito ali mais ou menos pelo ano 1000, né? Então, ele começa no ano 1000, na corte, na transição da corte de Davi para Salomão. Eles vão ser principalmente compostos na corte salomônica, chamada lá pelo ano 900, né, antes de Cristo. E aproximadamente 700 anos vão ser necessários para que todo esse conjunto de salmos, né, eles sejam finalmente compilados. Então, mais ou menos pelo ano 200 antes de Cristo, então, esse livro é fechado, né? É interessante, são 150 salmos. Né? Então ele não tem um autor, um autor específico. Não tem um autor específico, são vários autores. E geralmente esses autores, eles aparecem apenas como, digamos assim, uma homenagem que se faz a esses homens. Né? Então, por exemplo, aparece Davi, tantos outros, Salomão e tantos outros profetas aparecem como autores dos Salmos. Mas como disse, seria uma homenagem. Os antigos diziam, a gente só empresta a quem é rico, né? Porque você vai receber de volta. Então, para dar mais ênfase e importância a essas pequenas poesias, então eles davam a grandes pessoas, como por exemplo a Davi, né? Salmo de Davi. Mas não é que Davi tenha sido composto. A inspiração vem desse homem que cantava diante de Deus, que compunha, que tocava, não é, instrumento. Então daí esse salmo seria tão importante para a vida do povo de Israel, porque relembra um momento áureo com a figura de Davi. E é interessante pegar o nome Salmo, né? Salmo para nós vem de Psalterium, que significa um instrumento musical, porque o salmo geralmente era acompanhado com esse instrumento, um saltério, uma espécie de lira, uma espécie de harpa pequenininha que os camponeses utilizavam para dar uma tonalidade e ficar cantando, repetindo essa poesia que é divina. Você tem essa noção de quando e quem fechou o livro, né? Foi juntando ao longo dos anos, foram criando salmos, né? E alguém, em algum momento, sentou e vamos juntar isso tudo aqui no livro. Geralmente existiam escribas e existiam amanuenses, que eram pessoas que copiavam os textos. Então, naturalmente, houve uma inspiração, não é, que vem do Espírito Santo, no sentido de dizer o seguinte, olha, para por aqui, não acrescente mais nada. Então, são 5 livros em um livro só. A gente não percebe porque tem uma marcação de 1 a 150. Mas, na verdade, o Saltério é composto por 5 livros. E a gente percebe que algo inicia e algo conclui, né? Até mesmo pelos aleluias,
que significa, o nome aleluia significa louvai ao Senhor. A gente usa tanto a palavra aleluia, né? Mas aleluia significa louvai ao Senhor. Então, é nessa sequência de louvores, então um livro começa, termina, então há uma sequência, digamos assim, dentro desses livros, que faz com que ele seja um conjunto de orações, né? Um conjunto de ensinamentos, com estilos bem próprios. O Padre Renato quer falar alguma coisa? Isso, com vários gêneros literários presentes ali, né? Dom Gregório falava, são 7 séculos na formação, né, desse conjunto, desse saltério, com diversos gêneros literários. Tem salmos que são tipicamente poéticos, outros que narram trechos da história, outros que são orações, que são súplicas, que são imprecações, cada um deles com um gênero literário próprio, mas sempre nesse estilo oracional. Isso ficou muito marcado na história do povo de Israel, né, Dom Gregório? A experiência da oração para eles, né? É um livro de orações? É um livro de orações que representa profundamente a história e o psicológico do povo de Israel. Então, o Padre Renato aqui já disse, né? Aqui tem livros que são imprecações, por exemplo, né? Onde o Salmo, ele de algum modo deseja o mal para o inimigo, porque isso faz parte de uma mentalidade, né? Então, que o seu filho seja morto, que a cabeça seja esmagada por uma pedra, então realmente é um pouco estranho para nós Chega cristãos. até a assustar, né? É de assustar, mas os Salmos apresentam orações que são extremamente fortes e extremamente duras, como também apresentam os louvores a Deus, a ação de graças pela colheita, a ação de graças pelo sol, pela lua, né? Momentos em que o Salmo apresenta, digamos, o coração do povo de Israel, quando sente que ele pecou, quando sente as suas misérias. Salmos que apresentam os sentimentos de Davi, o homem que peca, não é? No Salmo 50 e tantos outros salmos. Outros trechos da história, né, Dom Gregório? Por exemplo, quando eles cantam o momento do exílio, né? O salmista pede, nossos opressores nos pediam algum cântico de Sião. Cantai hoje para nós um cântico de Sião, né? O Salmo diz, né? Como haveremos de cantar os cantares de Sião numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, né, que se colhe a minha língua ao céu da boca. Ou seja, eles lembram situações da história e vivem a experiência da oração, do canto, né, lembrando a história. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito, né? Porque realmente é uma oração que representa o coração de alguém que foi capaz de colocar toda a sua vida, né, diante de Deus. Por isso que essa oração ela vai ser recapitulada e ela vai ser acolhida pela igreja. É fundamental perceber que na cruz, quando Jesus está na cruz, ele reza um salmo. É fundamental que nós percebamos que Jesus rezou salmos, como era comum entre o povo de Israel, né? E é impressionante como Jesus escolheu um dos salmos para um momento crucial, aquele meu Deus, por que me abandonastes, não é? Não é um grito de Jesus se sentindo totalmente afastado do Pai naquele instante, como se o Pai tivesse abandonado Jesus na cruz e tivesse ido embora. Mas Jesus aproveita a sua situação de sofrimento para rezar. Então meu Deus, por que me abandonastes? Estais longe do meu grito e minha prece. Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta, né? Então, ou seja, é Jesus rezando num momento crucial, ou seja, na cruz, Jesus rezou um salmo. O Márcio, Dom Gregório falando isso me fez lembrar uma outra coisa. Às vezes há uma crítica, até na tradição católica, por exemplo, de decorar orações, né? Então, você reza uma oração decorada, a oração tem que ser aquilo que brota espontâneo, às vezes não. Né? O povo de Israel nos ensina isso. Jesus decorava os salmos, os hebreus rezavam os salmos decorados. Salmos de peregrinação, por exemplo, quando eles iam ao templo de Jerusalém, né? Aquela peregrinação de dias, né? Que Caminhando. alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, tuas portas. Ou seja, a beleza disso, né? Isso é muito bonito. Como é que eles tinham isso? Não tinha um livro na mão para ler. Né? Eles decoravam e de memória, com a métrica própria, né? E eles cantavam esses salmos. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Os salmos são cantados. A igreja, você estava falando há pouco, que a igreja acabou, digamos assim, adotando a salmologia, a salmodia, né? Salmodia. E agora a gente usa, ali tem os religiosos praticam a liturgia das horas, né? Que é o ofício, né? E o salmo é a base disso, né? Exatamente. Então, toda a liturgia da igreja, recordando a forma como o povo de Israel rezava, e recordando que Jesus rezava com seus apóstolos os salmos, e os primeiros
discípulos de Jesus também rezavam com os salmos, a gente vê que toda a igreja ao longo de 2000 anos, ela repete a oração lá de trás que Jesus rezou durante 33 anos da sua vida, né? Porque faz parte da história do povo de Israel rezar com os salmos. Então, qual o resultado disso? A igreja continuou rezando com salmos, né? Isso é então, muito bonito, né? Nós estamos, então, até hoje, a liturgia das horas, toda a oração da igreja está montada sobre os salmos. O Padre Renato nos recordou algo fundamental, né? Os salmos, eles eram decorados pelo povo, e o povo, a depender da situação que estava vivendo, as pessoas usavam um salmo decorado para aquele instante, para a sua oração diante de Deus. Inclusive, se nós prestarmos atenção, Jesus compôs um salmo para nós. Claro que toda a palavra de Jesus não deixa de ser uma grande poesia, um grande salmo sobre a realidade humana. Mas existe uma palavra de Jesus que ele nos ensina na oração, através que os apóstolos pediram para que ele ensinasse uma oração, e ele ensina aqui, não deixa de ser um salmo, que é a oração do Pai Nosso. Quando orardes, dizei assim. Ou seja, Jesus ensina no Pai Nosso, né? É como se fosse o Salmo 151, digamos assim. Né? É como se fosse o salmo saído do coração de Deus. Se os 150 salmos eles foram inspirados, né, a homens por Deus, a oração do Pai Nosso é uma espécie de salmo que é o próprio Deus nos ensinando como rezar. Isso é muito bonito, né? Isso é espetacular, né? Pensar nisso. Então, Gregório, estou falando da questão dos salmos, eu me lembrava aqui, nessa questão da salmodia da igreja. Quem é que reza? Você que está em casa, está nos acompanhando, às vezes já ouviu falar, né, nos mosteiros, nos conventos, os sacerdotes. Temos até uma obrigação diária de rezar os salmos, de um compromisso, de fidelidade a Deus, né, na nossa vocação. Porque é o corpo de Cristo rezando. Então, seja a oração das laudes, seja a oração da hora média, seja a oração, né, das vésperas, das completas, do ofício, em cada hora, né, do dia, as 24 horas, no todo o planeta, né, é o corpo de Cristo rezando. Então, enquanto tem gente aqui digamos aqui no nosso, né, no Brasil, rezando a oração da manhã, tem gente lá do outro lado do mundo rezando a oração da noite com os mesmos salmos. Então, essa unidade da liturgia das horas é muito bonita. E quem é que está rezando? É Cristo rezando, é a igreja rezando. Isso reflete também a voz dos salmos. Quem é que reza em cada salmo? Dom Gregório citava o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Ali, ou em outros salmos, é Cristo cabeça rezando ao Pai. Outras vezes é o Cristo messiânico, né, como promessa de realização das esperanças do povo. Outras vezes é o Cristo, né, membros do Cristo, vivendo as experiências, por exemplo, da providência. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em vez de pastagem. Ou seja, é sempre Cristo rezando. Cristo cabeça, Cristo membros, que somos nós. E isso se reflete depois em toda a trajetória da igreja, em continuidade com a tradição do povo de Israel. E é interessante que, nesse sentido, nós continuamos unidos ao povo de Israel, né? Eu acho muito Os judeus também rezam. Os judeus rezam, né? É bonito ver isso, e rezam o tempo todo, né? Eu gosto muito do movimento, inclusive, que os judeus fazem. Nós ocidentais, quando temos que nos movimentamos assim, né? Literalmente. Os orientais, digamos, em um show, etc. Pode pensar que as pessoas, até na própria dança, você geralmente faz esse movimento. Para os orientais, o movimento é muito mais de frente para trás, né? Esse movimento aqui. Geralmente, numa dança, é assim. Pode prestar atenção no japonês ou no oriental dançando. Geralmente, ele faz esse movimento aqui. Então, isso vem do Kol Atzmolai Tormaná, né? Que significa dizer o seguinte: todo o meu corpo, todos os meus ossos louvam a Deus, né? Essa é uma palavra, uma frase que vem do hebraico, né? Kol Atzmolai Tormaná. Ou seja, sua vida, o seu corpo, a sua existência louva a Deus. Essa beleza. Então, quando nós rezamos os salmos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos louvando a Deus. Nós estamos dançando diante de Deus. É a alegria de toda uma vida que se coloca à disposição do Senhor. Bom, estão avisando aqui que temos que dar uma paradinha para os comerciais, mas no próximo bloco nós vamos começar lendo o Salmo 1. Mas antes eu gostaria de deixar uma perguntinha para ser respondido no próximo bloco. Tem uma diferenciação de número do Salmo, né? Em algum momento o Salmo passa a ter 2 números, aí eu queria que o senhor explicasse isso um pouquinho. Nós vamos dar uma paradinha, voltamos já, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, estudando o livro dos Salmos. No programa de hoje e no bloco passado eu deixei uma pergunta para Dom Gregório. Dom Gregório, por que que o Salmo, em determinado momento, a gente tem o Salmo com dois números, né? Sempre tem um número maior e o outrozinho entre parênteses. É interessante. Existe uma diferença entre rezar o Salmo, digamos assim, como quem reza sozinho e rezar o Salmo na coletividade. Então, os grandes salmos, né, eles foram divididos para que liturgicamente fosse mais fácil. Por exemplo, 147 é um salmo imenso. O Salmo 9 é um salmo imenso, né? Então, e tantos outros salmos que a gente vai encontrar realmente muito grande. Então, existe uma numeração de 150 salmos, tanto na Bíblia hebraica, né, a gente chama da Bíblia hebraica, a Bíblia antiga, como também na Bíblia que a gente chama a Septuaginta. Então, no total, são 150 salmos. Mas o que aconteceu? Por uma questão litúrgica e de compreensão do texto, os tradutores, né, lá pelo ano 70 aproximadamente, então eles vão dividir o Salmo 9. Então o Salmo 9 ele é dividido e por causa disso ficaria como se fosse, digamos, 151 salmos, mas não. Então o Salmo 9 ele é dividido, mas o Salmo 147, então existe uma nova junção. Com essa nova junção, a Bíblia acaba tendo, tanto a Bíblia hebraica como a Septuaginta, ela tem 150 salmos. Então a divisão foi por causa disso. Então, às vezes, principalmente nesses salmos mais conhecidos, né, é Salmo 21 é Salmo 22, aquele que diz, o Senhor meu pastor, né, e nada me conduz, né? Então é apenas uma questão de numeração. Se você pega uma Bíblia comum, essas Bíblias que nós utilizamos, ela vai apresentar no número maior o Salmo que é da Septuaginta e, entre parênteses, o Salmo que é da Bíblia hebraica. E assim, mas não há nenhuma dificuldade, né? Então, não há dificuldade. Vamos ler, então, começar a ler os Salmos, né? Acho que começar pelo Salmo 1, né? Vamos pegar o Salmo primeiro e vamos meditar sobre o Salmo. Então eu convido a você a que pegue sua Bíblia, né, em casa, né? Abra no livro dos Salmos, né? Está entre os livros sapienciais. É uma coisa maravilhosa. Vamos conhecer essa beleza aí, né, que Deus nos deu de presente, que são os Salmos. Então, para ajudar a sua oração também, nós vamos meditar sobre cada um deles. Começamos pelo Salmo primeiro. Então, por favor, pegue sua Bíblia e vamos juntos, que eu vou agora ler para você o Salmo primeiro. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É bonito, né, Padre? Até um poema, né? Nossa, que beleza, né? E eu acho que não só a poesia, né, mas como o itinerário de vida, né? O salmista vai propondo isso para mim, para você que está em casa, para tantas gerações de homens, né? Os dois caminhos, né? O caminho do homem ímpio e o caminho do homem justo, né? A beleza disso. E essa é uma temática que vai aparecer muitas vezes na Escritura, não só nos Salmos, né? O caminho do ímpio e do justo. O justo é pecador como o ímpio também, porém o justo é aquele que mesmo caído ele se levanta porque reconhece Deus. O ímpio não. O ímpio faz um projeto de vida no pecado e ele quer se afastar de Deus. Ele não quer viver a piedade, né? Existe uma diferença, inclusive, entre exatamente esses dois caminhos. Se a gente pega, por exemplo, o versículo 1, a gente lê assim: Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Então, a felicidade do homem, a felicidade da pessoa humana está exatamente em escolher os bons caminhos. O caminho da ética, o caminho da moral, né? O caminho do respeito, né, para com as pessoas, o caminho da atenção às leis naturais, ou seja, aquilo que a natureza nos diz, a natureza humana, porque nós conhecemos bastante o nosso corpo, mas também essa natureza que está ao nosso lado. Então, Deus criou tudo
para que essas coisas todas vivessem numa profunda harmonia. E nós, dentro dessa grande harmonia. É bom a gente não lembrar, às vezes eu vou assistindo esses programas de televisão assim, ligados, eu gosto muito de programas ligados à ciência, à natureza, né? Porque são bem interessantes. É interessante o movimento de rotação, translação, né? Aquilo que a gente tem quando a gente olha o universo, é tudo extremamente preciso. A gente sabe que a primavera começou no dia 21 de setembro, às 11h20 da manhã. Os cientistas vão dizer às 11 horas, 20 minutos, não sei quantos segundos. Ou seja, é tudo muito perfeito. Ou seja, a natureza, ela vive em uma profunda harmonia. A pessoa humana, para ser feliz, ela tem que viver nessa profunda harmonia, buscando sempre aquilo que é bom. Infelizmente, às vezes nós buscamos o outro caminho, que é o caminho da impiedade. Então, ser feliz é aquele homem, né? Feliz é aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Ou seja, é aquela pessoa que busca uma felicidade de respeito em relação ao outro, que não vive da zombaria, rindo da cara das pessoas, não é? É alguém que busca sempre aquilo que é bom para a sua vida e aquilo que é bom para a vida dos outros. A gente está vivendo um momento assim, no país, assim, um momento, principalmente falando assim em termos de política, né, um momento muito conturbado, com muitas denúncias e tal. Aí a gente vê que às vezes pessoas que a gente tinha como pessoas boas e até às vezes eram assim pessoas íntegras e sérias, acabam se envolvendo quando entra nessa estrutura corrupta, né? Acabam se envolvendo e se deixando levar pela corrupção também. Eu acho que aí esse salmo ele faz um conselho muito claro com relação a isso, e é um perigo muito grande. A gente acaba vendo que a coisa acontece assim, de forma bem frouxa, bem solta, e a gente acaba entrando, né, despreocupadamente nesse contexto. Eu acho que é um alerta importante, né, Padre Renato? Com certeza, Márcio, com certeza, né, Dom Gregório? O Salmo vai mostrando como é que o homem tem que lidar com esse mistério maravilhoso que é a sua própria liberdade, né? Como lidar com esse livre-arbítrio, a capacidade que o homem tem de arbitrar, né, de escolhas. Pois a Bíblia é isso. A Bíblia vai mostrando para nós, não como um livro de receita de bolo, assim, que você tem que... mas mostrando para o homem os dois caminhos, e o homem faz a sua escolha. Porém, na advertência de que, quando ele opta por aquilo que é a natureza, como o Dom Gregório falava, a natureza já escreveu, Deus escreveu na natureza, esse homem, o resultado final vai ser sempre a felicidade. É impossível não ser feliz quando ele obedece à própria natureza. Né? E é muito bonito, você falava desse momento conturbado, né? Não só no mundo da política, mas a pessoa humana, né? Como a gente está vivendo um momento dramático, um pouco assim, até mesmo de referências. E a gente já quase começa a duvidar de que ser honesto é bom, de que ser fiel é bom, de que ser ético é bom. A gente começa a duvidar da bondade daquilo que a gente tinha certeza. Né? Tal é a confusão de conceitos do nosso tempo. E o Salmo dizia assim, feliz é aquele que não trilha o caminho dos pecadores, ou seja, coloca a vida em marcha por ali, e nem se assenta entre os escarnecedores. Se assentar aqui, no sentido mesmo de dar atenção de estar junto né, de como que entrar naquela escola ali, na escola da maldade, né? Porque é uma escola. E a gente pode estar usando o livre-arbítrio aí de forma totalmente equivocada. Isso facilmente pode acontecer conosco, porque nós trilhamos facilmente entre o caminho da graça e o caminho, digamos, do pecado. Né? Porque é muito mais fácil, entre aspas, você destruir do que você construir. Né? Para construir um prédio, eu gasto 2, 3 anos, né? E se a gente contar, se for um prédio muito grande, até mais que isso, com todos os detalhes que um prédio exige. Para destruir um prédio, basta você colocar uma bomba ali, né? Aquilo em 30 segundos, ou menos que isso, o prédio está totalmente no chão. Então, destruir é muito mais fácil do que construir. O projeto de Deus é um projeto de construção. Veja a evolução da raça humana, veja a evolução da natureza, a evolução dos animais. Né? Quando a gente olha o que aconteceu na Terra, bilhões e milhões de anos, uma paciência imensa para que nós chegássemos aonde nós chegamos, quer dizer, é uma graça muito grande, ou seja, Deus é paciente nessa construção, como também Deus é paciente, mostrando essa paciência através da sua misericórdia. Deus sempre espera de nós um caminho novo. Qual o resultado disso? Nem sempre nós estamos abertos a ter essa paciência para entender os caminhos e os projetos de Deus em nossa vida.
E nem sempre os caminhos de Deus são facilmente compreensíveis, porque Deus não usa os critérios que nós utilizamos, os critérios humanos que nós utilizamos. Então, às vezes é difícil compreender um justo que fica doente, é difícil compreender uma criança que morre, é difícil compreender o que pode acontecer com a nossa saúde. Ah, mas eu sou uma pessoa justa, etc. Então, a gente tem critérios que são diferentes dos critérios de Deus. Agora, é fácil entender os critérios de Deus quando nós buscamos aquilo que é bom, né? Aquilo que é correto. Isso por quê? Porque não poucas vezes, ao buscar aquilo que é ruim, né, a gente começa a abrir caminho para outras coisas. E homens que, como você falou, Márcio, homens considerados justos, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que tinham ótimas ideias, etc., né, essas pessoas podem, de repente, começar a trilhar o caminho dos maus. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um de nós. Até uma pessoa que andava na santidade, etc., ela pode se desviar do caminho. Então, existe uma vigilância constante. Daí esse salmo toca num ponto fundamental, que é uma vigilância no que diz respeito à conversão. Nós precisamos nos converter, né, a cada instante. Conversão não é algo instante, né? Apenas um momento da minha vida me converti e acabou. Mas ela é processual, né? Aceitar Jesus Cristo, aceitar o projeto de Deus, ser ético, né? Viver dentro dentro da lei de Deus, é uma escolha que nós fazemos diariamente, porque facilmente a gente sai do caminho. Você fez me lembrar São Paulo. São Paulo chega a dizer, o grande apóstolo, né? São Paulo chega a dizer, aquele que está de pé, tome cuidado que não caia. Né? Todos nós estamos propensos a isso, né? E é bonito perceber que o Salmo, ele vai dizendo assim, como é que a gente faz para andar então, né? Para ser feliz, para ser bem-aventurado, né? Para andar, e ele diz então, feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Né? Ou seja, a palavra de Deus não é algo externo, mas o querer de Deus, a vontade, os desígnios de Deus tomam conta desse coração humano e ele aplica isso. E aí a metáfora tão bonita que o Salmo usa é da árvore, né? Ele diz aqui, esse homem que obedece a Deus, ele é feliz, por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Né? Olha a beleza, as suas raízes, né, estão ali junto às águas e ela vai dar fruto na época própria. Isso é muito bonito, a imagem. E ao contrário, aquele que não anda da lei de Deus é como a palha seca dispersada pelo vento. Olha o contraste entre um e outro. Né? Uma árvore que dá frutos e aquela palha seca que é espalhada pelo vento. Então, isso tem que servir para nós, né, Dom Gregório, Márcio, para você que está em casa nos acompanhando, isso tem que servir para nós de exortação de Deus. Né? Por mais que a gente siga um caminho errado, que parece colorido, parece bonito, parece vantajoso, né? É sempre palha seca, espalhada pelo vento. Né? Não vai dar fruto, mas cedo ou mais tarde aquilo dali vai vir a experiência amarga no coração, na vida, na história. Né? Então a palavra vai exortando a gente. É vigiar e orar para não cair em tentação, Exatamente. né? Isso aí. Vamos dar uma paradinha para os comerciais, voltamos já, não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, estamos estudando aí o Salmo número 1, e a gente tá falando de justos, né, de ímpios e tal. E a gente até falou um pouco dessa situação que a gente está vivendo, o Brasil está vivendo política e tal, e as pessoas se manifestaram, né, muito com relação, tanto uns defendendo um lado, outros defendendo o outro e tal. Mas aí eu percebi, e me incomodou muito, a agressividade e a forma desrespeitosa, né? Apesar de você estar revoltado com a questão da corrupção, né? Daquela coisa toda, mas a forma desrespeitosa como as pessoas se apresentaram, principalmente na internet, né? Nas redes sociais. Quer dizer, as pessoas parecem que, mesmo que estivessem defendendo uma coisa que parecia justa, né? Mas a forma como fizeram, né? de agressiva, né? Até bastante ofensiva mesmo, mas que aí a pessoa acaba perdendo, que a gente diz assim, acaba perdendo a razão, não é? Eu acho que a gente tem que ter esse meio termo também, né, Dom Gregório? A gente tem que... Uma coisa é você defender o que é certo, né? Outra coisa é você ser uma pessoa agressiva e violenta, né? Assim. Se você escolhe, diante da agressão recebida pelo comportamento das pessoas, se você responde com a mesma agressão, essa guerra não vai terminar nunca.
Depois também existe uma forma de você tentar orientar o outro, não é? E a gente vê isso, por exemplo, via internet, né? Através de uma boa palavra, quer dizer, através de um bom conselho, através de um bom exemplo. A outra coisa é você agredir. Quando a pessoa que está no caminho ruim é agredida, ela vai continuar praticando a mesma coisa. Então eu fico assim realmente admirado como nós somos capazes de agredir o outro, por exemplo, pela internet, porque nós não estamos presentes fisicamente diante do outro. Então fica muito fácil você xingar, fica muito fácil você dizer uma palavra ruim, fica muito fácil você manifestar todo o seu potencial, né, de maldade também, quando você apresenta justamente um estilo que vai, ao invés de corrigir o outro e fazer com que ele reflita sobre a sua situação, vai apenas fazer uma gozação ou uma agressão verbal ou uma agressão visível, como nós temos tanto, né? Então isso aparece muito. Isso também é um caminho de impiedade. Cobrir um mal com outro mal, né? Exatamente, não pode. Eu acho que essa coisa que o Dom Gregório vem falando, Márcio, é aquela experiência que a gente sempre se arvora em juiz do outro, né? A gente se acha, porque o pecado do outro é diferente do meu, eu me acho que posso me colocar no lugar de juiz, né? Isso não existe, né? E às vezes as pessoas se sentam no pecado, nos seus pecados para julgar o pecado dos outros. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nos sentamos, né, confortavelmente sobre os nossos pecados, nós não os enxergamos para apontar o pecado dos outros. Isso é péssimo, né? Você já viu aquela historinha dos dois cegos que estavam brigando na praça, lutando um com o outro, né? Aí chegou uma pessoa que diz assim, olha, aquele que está com a faca vai ganhar a luta, né? Estavam brigando, né? Aí cada um correu para um lado. Ou seja, separou a briga. Aquele que está com a faca vai ganhar. Ou seja, cada um correu para um lado de medo, né? Porque não estava vendo a arma do outro, né? Às vezes a gente não consegue enxergar essa arma que o outro tem. Às vezes não tem arma nenhuma, né? E o senhor tocou num ponto, né? O Márcio, Dom Gregório, você também. A internet hoje, como potencializou isso, né? É um campo fértil para isso, né? Isso, e até a ira, né? Pois é. Uma coisa assim dramática e triste, né? Mas que a gente tem que saber usar, né? Infelizmente, quer dizer, a evolução do mundo vai nos dando ferramentas, né? E a gente, em vez de usar essas ferramentas para o bem, a gente acaba usando para o mal inconscientemente, e vai... eu vejo assim que as pessoas não têm muito filtro também, não analisam também, porque se dissemina muita mentira e as pessoas acabam não parando para dar uma olhada, bom, será que isso aqui que estão dizendo é verdade mesmo? Ou é mentira? E acabam vão propagando as coisas infinitamente, né? É interessante hoje em dia, tanto que existem programas que tentam, né, os investigadores tentam mostrar se aquilo ali é uma verdade ou mentira. É tanta bobagem que sai, e o que eu acho mais incrível, como as pessoas são capazes de acreditar nessas bobagens, que basta que você veja que aquilo ali é uma coisa ou impossível, uma coisa ridícula, etc., né? Agora, a internet virou um ótimo instrumento para você destruir os outros. É uma coisa impressionante. Você pode, na internet, apresentar coisas maravilhosas. Eu acho a internet uma coisa realmente incrível. Eu amo, né, pesquisar. Né? Hoje em dia você tem notícia com muito mais facilidade. Você tem a possibilidade de ter instrumentos maravilhosos para evangelização, para levar o bem, levar o Deus para as pessoas. Mas, na verdade, outras pessoas utilizam aquilo ali para destruir, para denegrir, o que é péssimo. Então, justamente essa questão da escolha que nós encontramos aqui no Salmo 1. Ou você escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Nisso se enquadra perfeitamente esse versículo, né? Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então, gente que encontra o seu prazer, a sua alegria em zombar da cara do outro, em machucar o outro, em macular a imagem do outro. Isso é péssimo, porque você nunca está lutando, quando você age assim, pela conversão do irmão, mas você está cada vez mais colocando esse irmão em um buraco do qual certamente ele não vai conseguir sair. Eu fico pensando sempre, Dom Gregório, eu estou falando, Márcio, naquela palavra do Papa Bento XVI, quando ele dizia que a internet ainda é um continente que precisa ser evangelizado, né? Nós chegamos com o evangelho nos vários continentes, mas a internet ainda há muito espaço de trabalho para a gente mostrar o valor da pessoa humana, a dignidade, o bem, o instrumento maravilhoso que é, né? Senão vai virar sempre instrumento de destruição. Falando aqui do Salmo, Dom Gregório, voltando aqui ao tema, né? Você que está em casa está nos acompanhando, o versículo 6 do Salmo diz assim, né?
Do 4 em diante, o 4 já vai mostrando como é que o ímpio, né, ele vai ser destruído. Ele diz que o ímpio vai ser como palha que o vento leva, né, e eles não suportarão o juízo. Né? Por que não suportarão o juízo? Porque o juízo vai ser a verdade. Quando olharmos tudo à luz de Deus, né, as construções mentirosas que fizermos ao longo da vida, né, tudo aquilo que formos construindo, né, aparentemente, mas sem nenhum conteúdo, né, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Por quê? Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Isso é muito interessante, Padre Renato, porque é exatamente aquilo que a gente percebe do coração de Deus em relação a nós, né? Essa palavra, né, que é a conclusiva do Salmo 1, ela é fundamental, você acabou de citar, né? Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então, Deus está atento, Deus é companheiro, né, daquele que busca o bem, né? Deus vigia o caminho dos eleitos, ou seja, Deus caminha conosco. Né? Aquelas pessoas que realmente escolhem o bem, né? Elas escolhem para si a companhia de Deus. Então, Deus está o tempo todo ao lado dessa pessoa. Mas a estrada, que é um outro caminho, a estrada dos malvados leva à morte, porque ele escolheu para si o próprio inimigo como companheiro. E quem pode imaginar que aquele que é inimigo de todos vai ser um dia meu amigo? Então, o próprio inimigo, ele está esperando a oportunidade. Se ele trai os outros, ele vai me trair também. Se ele persegue os outros, ele também um dia vai me perseguir. Porque o inimigo não tem um outro interesse senão a perda total da alma daquele que está ao seu lado. Ele quer cativar para destruir. Então, é exatamente isso o que o Salmo nos mostra. Então, nós temos que fazer uma escolha ao longo da nossa vida, não é? Que não é uma escolha maniqueísta ou masoquista, nada disso. Eu preciso caminhar no caminho do bem. E a gente, à medida que a gente caminha no caminho do bem, existe uma alegria no nosso coração. Poxa, sabe, conseguir superar tal coisa. Poxa, uma realização, né? Exatamente, a realização plena. Você vê que você não apenas construiu algo externamente, mas você foi capaz de construir algo para você. Porque a grande preocupação, algumas pessoas acham que a realização está em construir um patrimônio lindo e maravilhoso para a sua vida. O maior patrimônio no qual nós podemos investir, fazer crescer e fazer com que se torne um grande tesouro é a nossa própria vida. Foi isso que Jesus nos mostrou o tempo todo. Olhe para você, né? Você é um tesouro. Não é? Então, labute para não entregar para o inimigo esse tesouro. Labute para a transformação da sua própria vida, da sua própria existência. E a toda hora, Dom Gregório, no Evangelho, Jesus vai mostrando isso, né? Que nesses dois caminhos, né? Como que a porta do justo ela é estreita, né? Ela é difícil, ela é árdua, ela custa, né? Enquanto que a porta larga, espaçosa, a porta fácil, né? É o mundo da impiedade. E como nós aqui, né? Ou você na sua casa, né? Quantas vezes nós somos tentados a escolher a porta que é mais confortável, a mais larga, a mais fácil, né? E nem sempre é essa porta que Deus tem para nós. Jesus muitas vezes ele disse, né? Porque são muitos caminhos, são muitas possibilidades, mas ele diz, eu sou o único caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Agora é difícil, né? Porque é como caminhar por sobre uma trave, né? Você tem que estar sempre se equilibrando. Se você se distrai um pouquinho, cai, né? Bom, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Agradecer você que está nos assistindo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Agradecer para o Padre Renato também aí por essa oportunidade de estarmos estudando juntos mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu sempre ganho muito mais do que venho contribuir. Dom Gregório, obrigado pela essa oportunidade mais uma vez aqui, estarmos aqui estudando dessa vez os Salmos, né? E fica com o senhor aí o encerramento do programa. Pois bem, eu quero agradecer, portanto, não é, a Padre Renato, a Márcio, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, não é? E também, de um modo especial, agradecer a você, meu irmão e minha irmã, você que abriu a porta de sua casa para que nós pudéssemos entrar com o nosso coração levando a palavra de Deus e hoje, de modo especial, através dos estudos do livro do Salmo. E hoje nós rezamos e aqui meditamos sobre o Salmo 1. Mas lembrando um pouco sobre esses dois caminhos que nós podemos escolher ao longo da nossa vida, eu lembrei de uma história verídica acontecida, não é, na vida de pessoas que estavam próximas de Leonardo da Vinci. Ele foi a Milão, foi pintar, né,
um quadro em um convento e ele tinha que escolher a fisionomia da pessoa que seria o Cristo. É aquele quadro da Última Ceia, muito conhecido, muitas pessoas têm esse desenho em sua casa, né? A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Procura na internet que você vai saber de que quadro eu estou falando. Então ele precisava encontrar alguém que ele imaginava assim, pudesse estar muito próximo da imagem que ele tinha de Jesus Cristo. E andando pelas ruas de Milão, ele encontrou um rapaz lindo, né? Um rapaz bonito, um rapaz charmoso, e disse, poxa, esse cara vai ser o meu modelo para pintar, né, Jesus Cristo. Né? Então, resultado, ele colocou o rapaz e fez o desenho, e o resultado é que está lá, está o rosto do rapaz. Quando estava terminando, né, o quadro demorou muitos anos, é uma pintura muito grande, muitos anos para ser pintado, ele começava, terminava, ele precisava encontrar o rosto de alguém que parecesse com Judas, ou seja, alguém alquebrado, alguém profundamente triste. E começou a procurar ali na cidade alguém, muitos anos depois de quando aquela pintura começou a ser pintada. E ele encontrou um rapaz que estava totalmente acabado, acabrunhado, triste, né, na vida, e ele resolveu escolher aquele rapaz para fazer a pintura. Para a surpresa de Leonardo da Vinci, aquele rapaz era o mesmo que anos antes ele havia escolhido para pintar a fisionomia de Jesus. Por quê? Porque aquele rapaz começou a beber, começou a se envolver com quem não servia, começou a andar com pessoas ímpias e más, e o resultado é que, fisicamente, ele demonstrava o que era a sua alma. Assim, meu irmão e minha irmã, nós podemos fazer escolhas. Cada um de nós é responsável por suas escolhas. E se é para escolher, escolhamos bem. Escolhamos Jesus Cristo. E assim, concluindo o nosso programa, eu peço que Deus venha sobre você, sobre as suas necessidades, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as pessoas que você ama. E receba nesse momento a bênção que nós pedimos que venha do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve.